Arro, energias positivas para vocês, começando mais um do nosso universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá que vai começar a cerimônia do conhecimento, porque já dizia o professor Alicoto, conhecimento é poder. E por favor, vamos aplicar esse conhecimento para que você viva o extraordinário na sua vida. Só depende de você. Para de ficar culpando os outros, apontando, arranjando culpado, porque é só você mudar e mudar o seu comportamento que as coisas vão fluir na sua vida. Hoje eu estou muito feliz recebendo um colega aqui muito bacana, conheci aí no Feitio. O homem é fera, o homem é bom demais, cara bacana. Eu quero mandar um abraço para todos os ayahuasqueiros do Brasil. Deixa o seu comentário, o seu like. Vamos compartilhar a boa nova, meu jovem, porque a gente veio para viver o extraordinário. Receber aqui, amigo Francisco. Tudo bom, Francisco? Como é que tá? Tô ótimo, Thiago. Boa tarde, gratidão pelo convite. Eu que tô feliz demais, né? Tivemos a oportunidade de estar lá no Feitio, do meu amigo Walter. Eu escrevi o nome da casa lá, é a União Crística, né? Aliança Crística. Mandar um abraço pro pessoal da Aliança Crística, um lugar maravilhoso também, né? E lá no Feitio, trocando ideia, conversando. Foi uma tarde muito agradável, né? Um encontro casual e agradável. Foi muito bacana muito trocar essa ideia, né? Ô Francisco, como é que a ayahuasca entrou na sua vida, meu jovem? De uma maneira mais inusitada. Eu sempre tive uma busca pela espiritualidade. Eu tinha dificuldade, eu costumo dizer que eu era um errante na vida. Então buscava, através da espiritualidade, me encontrar. E aí eu fui para a igreja católica, que é o meu berço de origem, igreja evangélica, espiritismo, frequentei durante um tempo, conheci a Umbanda, depois fui para a filosofia, inteligência emocional, enfim. Eu procurei aquilo que estava ao meu alcance, filosofia, e nada me supria. Até que um belo dia eu saí de viagem, de férias, passar um fim de semana no Rio de Janeiro com uma namorada da época, e uma sobrinha dela, com o marido, nos encontrou na praia para tomar cerveja, olhou para mim e para o marido e falou assim, eu conto para ele? O marido falou, conta. E aí eu fiquei curioso, né? Ela falou, Francisco, eu quero te falar uma coisa. Esse fim de semana eu frequentei uma cerimônia aí, um chá que eu não conhecia, e eu fiquei entusiasmada, e eles mandaram uma mensagem para você, dizendo que é para eu te chamar, você está sendo convocado para ir para lá. Convocado, hein? Então você foi convocado, né? Fui chamado, convocado. E como é que foi essa primeira experiência lá? E aí a minha primeira experiência foi no Céu de Luz Crística, em Planaltina. Assim que voltei para Brasília, combinei com ela que iria, só que no dia que ela ia, ela não pôde, teve um compromisso. E aí eu já tinha sido picado pelo inseto da curiosidade, resolvi ir sozinho, né? E fui para a cerimônia, peguei meu carrinho e fui. Como eu não conhecia o local, era uma chácara, o meu carro era baixo, um Peugeot na época, e aí a caminho eu me perdi e acabei batendo com o carro num monte de terra e desmontou a frente do carro. E aí naquele momento me veio o medo, eu falei, isso é um aviso para eu não mexer com essas coisas. Vamos voltar, né? Mas aí eu parei, eu olhei, vi que o carro estava funcionando, peguei a carenagem do carro, enfiei dentro do carro e acabei de chegar no lugar. E chegando lá eu participei da primeira cerimônia. Para minha surpresa, normalmente essa cerimônia de ayahuasca são 4 horas. Essa era uma cerimônia especial de 8 horas. Um xamã do Rio Grande do Sul, Oreste Grocá, o nome dele. E aí eu tive essa experiência de 8 horas lá. Foi uma experiência maravilhosa, Thiago. E como é que foi lá? A miração? Como é que foram as primeiras sensações que você teve lá? As primeiras sensações foi uma percepção aguçada, a audição aguçada, eu funciono muito pela audição, muitas luzes coloridas e determinados insights. Por exemplo, passou um gato preto embaixo da minha cadeira, que à medida que ele foi saindo, ele foi se transformando num animal maior. E aquilo me deixou muito curioso, como que era possível, né? Eu estar enxergando aquele tipo de coisa que a minha racionalidade sabia que não existia, mas eu estava ali presenciando aquilo. Então me atraiu muito a atenção. Só que eu tive essa experiência e eu fiquei 1 ano e 7 meses para voltar para ter a segunda. E por que você acha que levou esse tempo todo? Já me fiz essa pergunta por diversas vezes e eu não tenho resposta. Simplesmente não era o tempo. A medicina me deu uma experiência agradável, longa, de 8 horas, mas eu não senti de voltar. 1 ano e 7 meses depois, eu vivi uma situação no relacionamento que estava conturbado e a minha ex-namorada foi fazer um treinamento no fim de semana e eu aproveitei e falei, opa, vou voltar lá. E tive uma experiência totalmente diferente, de 4 horas, muito desconfortável. E aí fiquei mais 7 meses para voltar na cerimônia. E depois dos 7 meses, tive uma terceira experiência no mesmo local as 3 vezes,
extremamente agradável, que aí eu tive contato com experiências de vidas paralelas, vidas anteriores, experiências de vidas futuras, e aquilo realmente mexeu comigo, e aí eu tomei a decisão de seguir o caminho da ayahuasca. Ô Francisco, vamos lá. Você já é conhecedor, gosta de igreja católica, espiritismo, banda, filosofia. Qual foi o maior impacto que você encontrou na medicina que você não havia encontrado nesses outros caminhos? Mergulhar em mim mesmo e o fato de você não ter ninguém conduzindo. A experiência da medicina é uma experiência individual. Coletiva, porque você tem um grupo, mas cada um vai ter uma experiência individual. Então, esse encontro com você, você descobrir as coisas a partir de você, começar a entrar em contato com o seu Deus interior. Essa é a principal diferença, porque eu fui criado e tive várias experiências onde as coisas chegavam através dos outros. Os outros diziam qual era o caminho. Tinha alguém para conduzir, né? Alguém para conduzir. E assim, eu sempre falo sobre isso, né? Uma coisa que na época eu conheci, que eu achei interessante, é isso, que não tem fuga, né? Não tem fuga. Porque eu falo, você pode estar lá na missa, tá legal, vou embora. Então, não tá no ritual, talvez na Umbanda, tá legal, vou embora. Na medicina não tem isso. Começou, vai até o fim, né? Eu já ouvi diversas vezes que a experiência com a medicina, uma cerimônia, é como você entrar num avião para viajar e você só vai descer 4 horas depois. O avião só pousa 4 horas depois. Então não tem como você sair. Os processos que você vai passar, por eles, você vai ter que passar. Você vai ter que administrar. E isso traz muita aprendizagem sobre você mesmo. E assim, outra coisa que eu acho que interessante, quando você falou, né, você não estava num momento muito bom e a cerimônia talvez não foi tão legal, né? Porque no final a medicina só vai trazer à tona aquilo que você precisa trabalhar, né? Talvez naquele momento era esse sentimento talvez conturbado da relação, por isso talvez não foi tão legal, porque era um momento que você precisava trabalhar aquilo, né? A medicina, Tiago, ela reflete quem você é. E ela te mostra o estado que você está naquele momento e o que você precisa dar atenção. Então você vai se internalizar e olhar para si. A medicina, ela é muito criteriosa, é muito sábia. Ela vai sempre mostrar o que você precisa no momento, naquele momento. À medida que você vai galgando, avançando, vai mudando as coisas que são apresentadas para você e você vai ter que se trabalhar. E assim, né? Cara, gente, a medicina é para trabalhar a sombra mesmo, né? É porque é trabalhar a sombra que a gente vai dando claridade, vai clareando as coisas, mas é através da sombra, né? Esse embate com a sombra, né? A grande chave da medicina é você conhecer a sua sombra, reconhecer e integrar. A sombra, quando você integra, que são partes que você naturalmente não gosta de você, passa a ser uma força que você passa a contar como auxílio para as tuas dificuldades, os teus trabalhos do dia a dia. E assim, né, Francisco? A gente só muda o que a gente conhece, né? Você falou, você não gosta, mas faz parte de você. Então você tem que começar a transformar isso, né? Conviver com isso e transformar isso numa fortaleza, né? Em algo de proveitoso, vamos dizer assim, né? A união da sombra e da luz é que nos traz o todo da nossa força. É você transitar, conhecer, não ter medo, né? Aceitar e procurar mudar aquilo que te incomoda, aquilo que não é construtivo para a tua vida. É muito bacana, cara. A medicina é transformadora. Eu lembro que eu estou 5 anos nesse caminho, né? Pessoas me conheceram antes e depois, eu sem falar, né? Cara, mas mudou, Thiago. Não sei o que mudou, não, mas alguma coisa mudou, né? E eu sou apaixonado porque é exatamente sobre isso, né? Esse olhar, esse observar. Eu sempre falo, gente, quando você for para uma cerimônia, vá com uma intenção, vá com uma pergunta. Porque você está com a sabedoria ancestral ali, sabe tudo, vamos dizer assim, né? Então, por que não perguntar, né? Por que não aproveitar esse momento para se olhar, se observar? Porque ela não está ali para te apontar, para te julgar. Está ali para mostrar um caminho, mostrar o que precisa ser feito, né? Exatamente. À medida que você vai se familiarizando com a medicina, você vai começar a ter aberturas. Uma delas, principal, é essa. De você saber que você pode contar com o auxílio da sabedoria da medicina. E é você perguntar e estar aberto para receber. E a medicina, ela te mostra de várias formas. Uma das formas muito comuns e importantes é o sentir, através do sentir. Outros é o insight. Então, às vezes você tem uma situação que você sentindo, você compreende melhor. Verdade. Eu tenho um exemplo aqui, uma grande amiga minha que foi para a medicina a primeira vez comigo, eu a levei, e ela tinha uma circunstância que ela era órfã de pai e mãe, e ela tinha uma grande questão com a mãe, porque a mãe faleceu quando ela era criança e ela ficou órfã, ela tinha 8 anos. E dentro dela aquilo foi internalizado como se a mãe a tivesse abandonado. E a experiência que ela teve naquele dia foi... Ela foi levada para o quarto onde estava o leito da mãe, a mãe faleceu de câncer, e ela
sentiu aquilo que a mãe sentiu quando estava naquele leito. A mãe sentindo a tristeza pelo desamparo de deixar a filha só. E ela sentindo aquilo, ela compreendeu todo o amor que a mãe dela tinha por ela. E isso transformou esse sentimento que ela tinha. Ela ressignificou. Se você imagina a riqueza que é isso. Não, com certeza, né? Eu acho que é muito bacana exatamente sobre isso, né? A gente o ressignificar, o observar, a gente olhar pelo outro ponto de vista, né? Igual para ela era um abandono, mas na verdade não tinha o que fazer. A mãe dela foi para outro plano, né? Mas a partir do momento que ela se abriu para ter um novo olhar e a medicina mostrar isso para ela, pô, tudo mudou, né? Tudo mudou na vida dela. Ela se fortaleceu tremendamente, né? Porque a gente sabe que a força da mãe é muito presente. Não, com certeza, né? E assim, gente, por isso que eu tô cada dia mais apaixonado pela constelação, né? Que tudo tem um pezinho, né, com o pai e com a mãe. Não tem jeito, né? Pai e mãe, eles são pilares basilares na nossa vida, Tiago. Né? Então existe uma relação sistêmica na família. E você honrar pai e mãe é fundamental. Eu sou uma pessoa, eu sou do Piauí, né? E eu cresci vendo meus pais pedir bênção aos meus avós. E eu nunca pedi bênção para meus pais. Agora, aos 60 anos de idade, foi que eu percebi a riqueza que é. Eu sentei numa mesa com meu pai e minha mãe, pedi perdão por tudo aquilo que eu já os ofendi e passei, a partir daquele momento, pedir a bênção. E eu passei a fazer disso uma rotina diária. Então, hoje, todo dia, quando eu acordo, eu peço a bênção para meu pai, peço a bênção para minha mãe. E eu percebo que eles se sentem extremamente honrados com aquilo. Eles se sentem satisfeitos porque o filho está reconhecendo, se colocando como um menor. Né? Eles são meus pais, me deram a vida. É a maior acima, preciosidade, né? Eles estão acima. Né? Não é? E isso tem se refletido em quê? Bem-estar para a minha vida. Vai se libertando, né? Você vai tirando essa bagagem, né? E é sobre exatamente isso, sobre respeitar o pai, respeitar a mãe, né? Respeitar nossos ancestrais. Não é que você carregar, mas é o respeitar, né? Respeitar e usufruir da presença deles. Meus pais são vivos. Um belo dia eu estava na medicina e a medicina é tão rica que você tem a cerimônia, o processo, e algumas casas elas têm a partilha, o momento da partilha. E às vezes você não recebe o que você precisa na cerimônia, mas você vai receber na partilha através do compartilhamento de uma outra pessoa. E um dia eu estava lá, Santuário da Jiboia, amiga Lília, cadê você, Lília? Um abraço para a Lília. Lília é maravilhosa. Pessoa maravilhosa, muito querida. Então, ali, eu ouvi uma pessoa partilhar e falar sobre a mãe e sobre o colo da mãe. A Ivonete, uma amiga minha, fez uma cerimônia colo de mãe. E aí a pessoa partilhando. E ali me veio um insight. Gente, eu nunca sentei no colo da minha mãe, não lembro disso. E aí eu me comprometi comigo mesmo e falei, eu vou fazer isso. Isso foi no domingo. Na segunda-feira eu fui no apartamento da minha mãe. Quando ela abriu a porta, eu não falei nada, eu só olhei para ela e falei, mãe, eu quero seu colo. Tiago, eu fiquei 40 minutos no colo da minha mãe, eu com 60 anos de idade, minha mãe fazendo cafuné e o meu pai na sala olhando para mim sem entender nada. É transformador, Tiago. Você recebeu um colo. E quando eu fui embora, agradeci minha mãe, ela falou, meu filho, sempre que você quiser, meu colo está aqui ao seu dispor. Isso é fazer as pazes com você mesmo, fazer as pazes com o teu sistema. Cara, é bonito, até me arrepiei. Libertação, como você falou. Porque assim... É também sobre a gente receber, né? Eu acho que não existe idade, né? Eu sempre falo pro pessoal, como é que honra pai e mãe? Cara, tem um jeito, é sendo feliz, cara. O pai jamais vai querer que um filho seja triste, o que dê errado, né? Ele quer que você seja feliz. Às vezes tem um ponto de vista diferente, ok, porque são culturas diferentes, são idades diferentes, criações diferentes, mas no final é o amor. É sobre isso, né? Se você se reconhecer que você precisa daquilo. Igual você fala, eu também gosto pra caramba quando tem as partilhas, porque a gente aprende um com o outro. Né? O que eu vivi não é a mesma coisa que você viveu. E às vezes aquele meu ponto de vista ajuda você no seu ponto de vista. E a gente constrói, né? Porque um dia eu falei pro cara, somos seres individuais que vivemos no coletivo. Falou, é isso mesmo, porque a gente é individual, mas a gente constrói aonde? No dia a dia. Como é que eu vou construir? Com as ações, com o comportamento. Eu sempre falo, cara, você quer mudar o mundo? Muda você mesmo. Você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais agradável. A pessoa vai olhar, cara, por que não agir dessa forma também? E aí você vai impactuando mais outras pessoas, né? Porque não tem como a gente ver isolado. A gente somos seres coletivos, cara. Não tem outro jeito. É igual eu falo, você vai tomar medicina para se tornar a melhor pessoa, não faz sentido, pô. Eu sempre falo, não faz sentido. Você tem que tomar medicina para você se observar, você mudar seu comportamento, e isso vai impactar na humanidade, cara, através do nosso emanalamento quântico. Né? O que eu faço aqui vai impactar outras pessoas também, mas através da minha mudança de comportamento, né? O sentido da medicina é exatamente esse, é você aprender e colocar em prática.
Eu vou citar para você aqui 3 coisas que eu recebi ao longo da minha caminhada na medicina, que eu disse no início que eu era um errante na vida, né? Depois que eu conheci a medicina, eu passei a ser um caminhante na vida com o auxílio da medicina. Então, o que eu aprendo lá, procuro colocar em prática. 3 palavras: presença, gratidão e alegria. Mais do que palavras, são 3 estados. Presença. Você vai passando pelo caminho, a rosa está ali, você não percebe a rosa. Um belo dia você passa e você percebe a rosa. Ao perceber a rosa, você recebe a beleza da rosa. E você recebe o perfume da rosa. O que mudou? O seu estado de presença. E assim é na vida. O seu estado de presença faz com que você receba os presentes da vida. Do seu filho, o abraço, o sorriso, o trabalho. Então, tudo que chega, você está ali vivo e presente para receber. E aí o segundo, a gratidão. Você acorda, você abre o olho e você enxerga. Tem gente que não enxerga, Thiago. Sabe quando eu Francisco? O cara assim, e aí, Thiago, como é que tá? Eu falei, tô vivo. Cara, vai tá maravilhoso, tá? Só depende de mim, eu tô vivo, cara. Depois começa a rir, né? Mas é sobre isso, né? Pô, tô vivo, que bom, graças a Deus, né? Exatamente. Você acorda, você ouve, tem gente que não ouve. Você fala, tem gente que não fala. Então é você perceber os presentes que você já tem na vida, né? É justo que você persiga sonhos, alcance dentro dos seus sonhos, mas a partir de um estado em que você reconheça que você já tem, tudo se facilita, a energia flui. E assim, né? Pô, gratidão é falando que você tem, né? O universo te dá mais do que você é. Então, se eu estou agradecendo, opa, eu tenho, então vou dar mais ainda, né? E outra coisa, eu vi um podcast um dia, achei muito interessante, um cara falou assim, o seu pior dia, às vezes, é o melhor dia de muita gente, né? Exatamente. Como você falou, às vezes eu tô com saúde, olha que coisa maravilhosa, quantas pessoas estão hospitalizadas, né? Igual eu falei pro cara, eu sempre falo isso, cara, como é que você tá? Tô vivo. O cara, é mesmo, pô, estamos vivos. Ou seja, tem uma energia para poder construir, depende só de mim. Né? Então eu achei muito bacana essa parte. E da presença, cara, é fantástico, né? Porque é aqui que acontece a mágica, né? Não aqui agora. Né? Quando eu começo a observar os detalhes. Aquilo que era ruim se tornou bom. Aquilo que eu achei que era ruim para mim era um aprendizado, era um livramento. Então, tudo como é que eu mudo esse olhar. Né? No Rosa Cruz, que eu faço Rosa Cruz, mando um abraço pro pessoal do Rosa Cruz aí. E tem esse convite. Tem um exercício que eles pedem pra gente ir pro meio da natureza e começar a observar. Porque você começa a observar os detalhes. Você falou, não é só mais a flor, é o cheiro que era a flor. Né? Aí começa a olhar o ambiente. Porque essas pequenas coisas, você começa a observar as grandes coisas, né? Exatamente. Você vai para a cachoeira, se você está presente, você vai receber imensamente os Verdade. pássaros, a água, a umidade, o sol, tudo. E o terceiro ponto é a alegria. A medicina traz o estado da alegria de ser. A alegria de você ser quem você é, acessar a sua essência. E você ser verdadeiro, primeiro com você. E para você ser verdadeiro com o mundo, verdadeiro na sua vida. Então essa alegria é uma alegria interior, que depois transborda, né, para o teu exterior. E aí você recebe, você emana energia, você recebe energia na mesma frequência. Eu sempre falo, né? É o ser para ter. O segredo da vida é essa, né? É o ser para ter, porque é o comportamento. Né? Você falou, o grande convidado da medicina é o quê? Te mostra um caminho, mas no caminho é com você. Com você quer dizer, né? Então, assim, você tem que caminhar. Não tem outro jeito. É igual eu falo, gente, eu não tenho como ver a sua vida, meu irmão. Eu vivo a minha vida. Esse é o nosso foco, é viver a nossa vida em excelência e ser o extraordinário através das nossas escolhas. Eu sempre falo expansão de consciência. O que é expansão de consciência para mim? Tudo é contribuição. Tudo na vida é contribuição. Até os piores momentos que você acha é contribuição. Porque às vezes é um livramento, às vezes é um aprendizado, às vezes é um pé na bunda que você não teve coragem de fazer e o universo forçou você fazer. Né? Mas se eu tenho essa consciência, eu faço o quê? Vou fazer escolhas que vão ser maior contribuição para mim. Pô, se eu tenho consciência que beber mais água vai ser maior contribuição, vou beber mais água, não bebo mais refrigerante. Né? Um dia eu estava na medicina e veio esse ensaio. Falei, cara, tudo que eu for fazer, pergunta, o que vai ser maior contribuição para você? Comportamento A ou comportamento B? Porque é sobre isso, é sobre a gente se potencializar como seres humanos. E o bacana é sobre a gente se esvaziar, porque eu só dou o que eu tenho. Não é verdade? Às vezes o cara quer dar uma coisa que não tem. É sobre você se amar para você poder amar o outro. É você se perdoar para poder perdoar o outro. No teu caso, eu imagino como ter sido gratificante para tua mãe te receber na sua casa. Depende da sua idade. Mas para ela você deu a oportunidade dela ser mãe. Que coisa maravilhosa, né? É sobre isso, né? Eu tô dando a oportunidade dela ser mãe, cara. Que coisa maravilhosa. Então, às vezes, a gente nega essas coisas ou deixa passar.
um abraço, uma conversa. E aquele lance, gente, passou a oportunidade. E às vezes a gente pode fazer aqui agora, mas tem que estar presente para entender, né? Ninguém vai entender, mas eu sempre falo, não tem que fazer sentido para o outro, tem que fazer sentido para você. Correto, é isso, fazer sentido para você. E o momento é sempre esse, é agora. Né? O que você deixa para amanhã, o amanhã pode ser jamais. É uma frase que eu já ouvi várias vezes. Amanhã pode ser jamais. Então faça hoje. E outra coisa, não adianta nada você sentir, você ter boas intenções, boas sensações, boas emoções, e você não entregar isso para o destinatário. Entrega. Que é a ação. Né? É a ação, é a atitude. Né? Você pode entregar através de palavra, né? Através de comportamentos, mas entrega. E eu cheguei à conclusão, né? Que só tem uma coisa que muda. É o comportamento, é a ação. É colocar em prática, né? É maravilhoso estar lá na medicina, muito insight, não sei o quê, ver lá o místico, a cobra, não sei o que, aquela coisa toda, né? Quem é já sabe o que eu estou falando. Mas o mais bacana é quando você começa a colocar em prática, porque aí começa a mágica a acontecer. Outra coisa também eu acho que as pessoas têm que ter na cabeça, vamos dizer assim, no pensamento se não veio o místico, não veio o xamã, não apareceu a cobra, não prestou. Não é verdade? Às vezes uma coisinha ali a gente não observa, né? Eu lembro que eu estava um dia com um xamã da Amazônia peruana, né? Entrevistei ele aqui, ele me convidou para ir na cerimônia, eu fui. Até mando um abraço para o pessoal do Santuário Nova Jardim de Gaia, meu amigo Tiago lá, pessoal maravilhoso, né? E aí, ele falando assim na palestra inicial, falou assim, ó, não se preocupe se você não vai entrar na força, porque o que cura é a frequência. Porque às vezes eu fico tão bitolado, se não for daquele jeito, não presta. Não recebi. Mas às vezes, cara, agora você falou, passou o gato por mim e cresceu. Qual a mensagem? Né? Pô, às vezes é o crescimento e tal. Mas se porque for gato, eu desmereci. Tem que ser o leão, tem que ser, né, um tigre. E aí eu tava lembrando que eu tava assistindo um podcast do cara e fazia umas vivências de animal de poder, né? Sim. E ele contou que foi fazer uma vivência com a mulher. E aí bateu o tambor, fez aquele ritual todo. Aí o que você viu? Uma formiga. Cara, a mulher ficou puta, velho. Como assim a formiga não pode, né? Ele falou assim, não, mas fez de novo. A formiga de novo. E a mulher puta, quero meu dia de volta, não sei o quê. Aí foi começar a conversar com a mulher. E a formiga, né, trabalha, trabalhadora, planeja. Ela, eu sou assim mesmo. E aí ela começou a entender. Porque como tem essa mística, tem que ser o gavião, tem que ser o urso. Cara, mas às vezes aquela energia que você está precisando ali tá presente para entender o que é esse animal, qual as características dele que eu estou precisando nesse momento para mudar a minha vida. Porque se eu tiver que essa vaidade, se não for a cobra, se não for não sei o quê, aí eu deixo de receber. A gente tem que estar aberto para receber, né? Nas medicinas. Tem que estar aberto. Falar nisso, um abraço pro Tiago do Jardim de Gaia, pessoa maravilhosa. E Tiago, eu fui atraído, eu sou uma das pessoas que fui atraído para a medicina pelo misticismo. Misticismo. E aí, no decorrer da minha jornada, eu percebi que a medicina é natureza, ciência e consciência. Natureza porque vem de duas plantas e água. É só isso. O chá são duas plantas e água, né? Ali e o fogo. Então, pura natureza. E aí, ciência, onde entra o DMT, que é dimetiltriptamina, que é o principal princípio ativo, neuroplasticidade, neurogênese. A ciência já estuda isso e começa a comprovar, né? E consciência porque é através da sua mudança e das suas atitudes. É você com você, é sobre você. Você é que vai fazer a transformação. Como você falou, não adianta nada tu ver arco-íris colorido, imagens e tal, e no dia seguinte você volta para a tua vida, permanece do mesmo jeito. Tu tá com o aluguel atrasado, né? Então, tu tá com problema com a tua mulher, né? Com problemas, sem honrar teus compromissos. Então não adianta. É você assumir a carruagem, a condução da tua vida. Só que eu lembrei agora, estava um dia mandar um abraço pro pessoal do 947, amigo João aí, Fraternidade 947, lugar maravilhoso aí, meus irmãos de caminhada. Estão lá na medicina, né? Beleza, fizemos uma cerimônia, aquela coisa toda, né? Chegou em casa, minha esposa também é da medicina, e vamos compartilhar, né? E aí, Thiago, como é que foi? Eu fiquei triste, né? Falei, fala ou não fala, né? Fala ou não fala. Eu falei, não, cara, apareceu uma consciência pra mim lá. Qual foi? Cria vergonha na cara. Essa é a melhor. Cria vergonha na cara. Faz, pô. Já tem aqui tudo, já tem os códigos, já tem tudo, né? E você só ativar, poxa. Porque muito bem é sobre isso, né, cara? Já sabe o que tem que fazer. Já sabe o caminho, a gente tem todas as ferramentas, então faz. Só um pouquinho, né? Eu acho que o universo fala assim, dá só meio passo.
meio passo que eu quero, que o resto vai acontecer. Porque é sobre esse movimento, né? É igual constância, a pessoa fala, quantas vezes toma? Eu falei, cara, eu acho que o importante é você ir lá, experienciar e colocar em prática. Às vezes tem gente que vai uma vez e muda a vida totalmente. Né? Se você está indo muitas vezes também, tem que fazer uma pergunta. Pera, por que eu estou indo toda vez? Que fuga é essa? Porque eu estou trocando uma coisa pela outra. Uhum. Porque, igual eu falei, cara, é tanto insight que vem, o certo seria a gente ir lá, experienciou, fazer um checklist. Ok, vamos para a próxima. Próximo aprendizado. Botei em prática, próximo aprendizado. Porque é exatamente sobre isso, né, cara? Mas insight foi bom. É sobre isso. Vergonha na cara! Parabéns por externar, né? Parabéns. Essa questão da frequência na medicina, ela está muito relacionada a isso que você falou. A prática. Então, você pode ter a frequência que é ideal para você, desde que você pratique. Não adianta você ficar acumulando. Se você comunga toda semana e não coloca em prática, não está adiantando nada. Né? Agora, se você comunga toda semana e coloca em prática, consegue colocar, você está avançando. Assim, é a atitude. Esse dia eu vi um podcast muito bacana. Eu não esqueci o nome, cara, é um médico, né? Que ele é médico também. E ele comentando que ele tinha um amigo que era médico. Só que ele não acreditava em nada, velho. Só que ele era um cara de conduto, o cara salvou muita gente, tudo ele comentou. Ele falou assim, será que esse cara tá no céu ou não? É lógico que ele vai estar, porque o que vai determinar é o seu comportamento, não é a sua crença. Né? E eu achei muito bacana isso, exatamente sobre isso, né? Às vezes o cara é ateu, mas é um cara que faz o bem. Então ele tem mais crédito, vamos dizer assim. Porque eu aprendi essa palavra, cara, foi bacante. Quero mandar um abraço pra minha amiga Vanessa Muniz de São Paulo, cara, pessoa maravilhosa. Ela falou assim, Thiago, tem que ser mais congruente. Hã? Que é isso? Deu um bug na cabeça. Congruente? Que é isso? Cogumelo? Eu também gosto também, mas... Não, congruente, Thiago, é o seguinte. É você falar e você fazer. Porque é isso que as pessoas esperam. Que você fale e você cumpra isso que você vai fazer. Nem é pelo outro, é por você mesmo. Você está falando assim, cara, eu estou falando algo e vou cumprir. Sou uma pessoa constante. Estou comprometida com isso. Porque, igual eu falo, a medicina não é uma viagem. Vou lá dar uma viagem. Não, gente. Ali é um aprendizado. Porque você fala com um cara, você vai, qual a questão que você quer resolver? Você vai estar ali com uma professora, cara. E ela tem todas essas consciências. Então você vai lá, ela vai te passar tudo o que você precisa fazer. Você precisa simplesmente executar. Mas é um aprendizado. A gente tem que começar a entender que, para mim, Thiago, meu ponto de vista a experiência com a medicina é um aprendizado, é uma aula. Porque a gente que vai, estou indo. Igual você falou da ritualística, eu também amo a ritualística, porque eu acho que tem um sentido por trás. Então fica qualquer coisa, vou tomar aqui. Não. Você vai ter que ter uma preparação, tem que ter, né, um pensamento sobre aquilo, tem que estar abrindo o coração, a mente para poder absorver isso, aprender e colocar em prática. Eu vejo que muitas vezes tem muito oba-oba. Muito oba-oba. É uma aprendizagem constante. E comigo aconteceu de um belo dia, um dirigente numa casa da aldeia Amor Lacota, Tiago, grande abraço para o Tiago, que ele me chamou para conversa e falou, Francisco, eu queria falar uma coisa com você, mas você precisa querer ouvir. Você quer ouvir? Você aceita ouvir? Eu falei, aceito, Tiago. Você está pulando muito de galho em galho, você está indo em muito lugar diferente, eu vejo aí teu Instagram e tudo. Cara, você chegou num ponto que o que você precisa é se sentar em um lugar e começar a entregar um pouco do que você já recebeu, servir. Verdade. E ele abriu uma janela na minha mente. E a partir desse momento, Thiago, o universo se encarregou de trazer para mim um grupo que eu tomei contato e passei a ser trabalhador do grupo, que é o grupo Amor e Luz, do Beto e da Dani. É maravilhoso. Já tive um abraço aí, grande Beto e Dani, honro vocês. E amo todos os meus colegas lá do grupo Amor e Luz. Então a gente faz esse pequeno trabalho de contribuir para a medicina, entregando um pouco daquilo que a gente já recebeu tanto. E é uma outra forma de aprendizagem. Receber, né? Você passa a aprender ainda mais. Eu dar e receber. E eu vi que você esteve lá no Rex, né? Tive no Rex. Como é que foi a experiência lá? Foi um curso do Xamã, né? Experiência forte, transformadora, única e irrepetível. Porque o grande desafio do Rex é... Você faz lá 3 cerimônias, que são 3 ritos de passagem, e você toma a medicina mais ou menos eu tomei 3 vezes a quantidade que eu normalmente comungo. E aí te leva para um estado realmente de sobrecarga. E o desafio é você se manter consciente, né, e operacional no estado de sobrecarga. Você vai aprender a atuar e ajudar pessoas estando naquela força. Esse é o grande desafio, você ficar vigilante. E muitas pessoas não conseguem. Não é? Então a gente teve um desafio lá que é fazer um percurso dentro de uma mata, 800 metros de mata, de noite, com uma tocha. Você só enxergava o próximo passo. E você
na força da medicina. Então é um grande desafio, porque tu está entrando num lugar desconhecido, questão do medo, Sensação, da escuridão, e tu só enxerga o próximo mais passo. aguçado. Agora, é um tremendo ensinamento, porque ali você percebe o quanto de força você tem em você mesmo quando você se concentra e você se determina, né? E na hora que você sai do outro lado, é uma festa que você faz com você mesmo de alegria, né? Conseguir. Então, é um desafio de superação. O Rex, ele traz uma grande aprendizagem que é a consciência da ayahuasca. Aí já não é o misticismo em si, já não é a busca por buscar, é uma consciência. Eu penso dessa forma, pra mim, eu gosto de falar consciência. Esse dia eu tô até brincando com a minha esposa, a gente tava até no PED, mandar um abraço pro PED aqui, que é um lugar maravilhoso também, cara. Amo pra caramba, Marinal, o pessoal lá, o Rick, todo mundo, que ela tá fazendo constelação, né? Eu falo aí, pede a consciência do Bel Rex aí, ó, né, que é o criador, né? Pô, pede aí, porque vai vir, né? Faz uma constelação, porque a consciência tá aí. No Rosa Cruz a gente fala sobre isso, sobre a consciência cósmica, né? O corpo vai, mas a consciência fica aí. Então você pode acessar essa consciência. É só pedir. Eu lembrei que eu estava fazendo entrevista com o mestre Lineu, né? Com a menina que escreveu o livro, né? E ela falou que teve um cara que falou assim, que o mestre Lineu falou, né? No livro fala assim que você quer falar comigo? É só tomar ayahuasca e me chamar. Me chamou, vai aparecer. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Porque tá aí a consciência, né? Então você pode acessar. É o momento de você acessar isso, né? A consciência é uma só, ela é o todo. É. Né? Nós somos consciência, a consciência está em nós estamos na consciência. Então, é você se disponibilizar para acessar isso. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para a querida Graça, Rick, Rodrigo, o pessoal todo do PED, Marinalva. É bom demais, queridos. O PED é maravilhoso demais. Amo o PED. É muita gente querida nesse meio. Tantas pessoas, né? Mandar um abraço aqui, aproveitar pro Luiz, Festa que Cura, também um cara bacana. Tem umas meninas da Casa da Semente, falando da Jiboia aqui, tem o pessoal do Nova Era. Tem o... Esqueci o nome, que é o Barbudo, que faz uns trabalhos aqui também muito maravilhoso também. Então, pessoal do Clã de Lobo. Clã de Lobo também. Muito bom, cara. Brasília, cara, tem vários lugares. E cada um com uma forma. Fraternidade Nova Era. Também o pessoal faz trabalhos maravilhosos mesmo, né? Você falando da força, eu lembrei que eu estava agora essa semana com o Luiz, lá do Festa que Cura, né? E eu perguntando da União dos Vegetais. E ele contou uma história para mim muito interessante, que ele conheceu um dos dirigentes, dos fundadores. Dizer que um dia o cara contando que estava preparando o cara para vir para cuidar da casa aqui em Brasília, né? Aí o cara amanheceu, o mestre lá falou assim, ó, pegou a ayahuasca, deu para ele, aí o cara tomou, vamos pro mercado agora. O cara, como assim? Vamos pro mercado. Aí pega a chave do carro, vai dirigir. Porque aí eu lembrei disso que você tá falando. Aí foi pra feira, fecha com o dinheiro, paga, carrega as coisas. Porque é exatamente esse autocontrole, né? Você ter essa consciência. Porque, por exemplo, igual você está conduzindo um trabalho, pô, é vidas. É espiritual, cara. É outro aspecto, né? É outra energia. Então você tem que estar centrado para saber o que você está fazendo, até para você poder conduzir aquilo ali, né? 2 pontos importantíssimos para quem trabalha, quem serve. A humildade e a consciência da responsabilidade. Uma vez eu ouvi o Wilson Gonzaga, é um senhor, né? Famoso aí na internet, que ele falou uma coisa que foi o acesso que ele teve de amar melhor e servir mais. Amar melhor nas suas atitudes. Né? Então, como é que eu posso ser um instrumento melhor na vida das pessoas? Né? Recepcionando bem, atendendo, cuidando, olhando, tendo atenção. E servir mais. Porque quanto mais você serve, você disponibiliza, mais pessoas você alcança. E a medicina, ela é libertadora. A pessoa que realmente vai para a medicina com a intenção de se transformar, de se trabalhar, ela é libertadora, ela quebra correntes, dogmas. E a pessoa vai encontrar dentro de si aquilo que às vezes ela passou a vida toda buscando fora. Foi o meu caso, passei uma vida. Eu conheci a medicina com 54 anos, Thiago. E pela sua história, você estava buscando algo mesmo, né? Buscando. Foi para um lugar, foi para o outro, e talvez, lógico, você aprendia nesses locais, mas não era aquela coisa de a chama, né? E aí quando foi que você né, aprendeu ali? A gente fica procurando uma regra, um caminho, uma forma, e aí você descobre que na realidade já está tudo dentro de você. É você acessar você mesmo, a tua essência, e entrar em contato, né, com o que chega até você do divino, do que é elevado, na forma que você concebe. Não tem religião nisso. O que eu acho muito bonito na medicina é isso, não tem religião. Você está ali do lado do ateu, né, sentado lá com o católico, Umbanda, do budismo ali, tudo. Né? É universalista. É esse convite de a gente aprender, né, com todos, na verdade, né? Porque assim, o que eu penso, cara?
Beleza, se você não tá afim do Santo Daime, da Ayahuasca, você dá do evangélico. Se você tá fazendo, se é no evangélico, se é na Umbanda, se é o que for, cristianismo, se você tá se tornando uma pessoa melhor, beleza. Não existe caminho certo e caminho errado. Existe aquilo que faz sentido para você. Eu sou um cara que eu sou o contrário. Tu tá na igreja católica, tá dando certo? Tá sendo uma pessoa melhor? Continua aí, cara. Tá aqui na medicina? Beleza. Porque quando eu começo a julgar, eu começo a não aprender mais. Porque aí eu falo que eu não posso aprender com o outro. Só que aí tá o show, né? Que eu aprendo com o outro. Sempre aprendemos um com o outro. Por isso que eu acho bacana a partilha. É o momento que eu paro, estou prestando atenção no estado presente e aprendendo com você. Independente da sua religião, da sua classe econômica, que for. Porque eu estou aberto a aprender. Na Barra de Arte fala muito sobre isso, que o julgamento nos limita. O não julgamento nos expande. Porque eu estou aberto a receber. Tiago, meu pai tem 85 anos. É uma das pessoas que eu mais admiro na vida. Por quê? Porque ele sonha. Meu pai tem 85 anos e ele realiza. Meu pai toca sanfona. Meu pai escreve, meu pai compõe. Meu pai tirou um arraiz, comprou uma lancha com 82 anos. Ele vive a vida, é otimista. E sabe que isso é manter a vida, né? Manter a vida ativa. E um dia ele me trouxe um ensinamento. A gente estava passeando numa praia, Jericoacoara, indo lá na Pedra Furada, 1 hora de caminhada no sol escaldante. Ele falou: meu filho, você não tem que se basear pelo que é certo e errado. O certo e errado é muito relativo. Às vezes até para você mesmo o que é certo hoje é errado amanhã, o que é errado ontem é certo hoje. O que você tem que se basear e pensar sempre o que é construtivo e o que não é construtivo para a sua vida. Então observe isso quando você tiver que tomar decisões, fazer escolhas. Escolha o que é construtivo para a sua vida e a vida das pessoas próximas. Grande beijo aí, meu pai, minha mãe. Bom demais, é isso aí. O universo, como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem. Vamos ajudar aí. Se inscreva no canal, curta, deixa comentário. Vamos propagar a boa nova, vamos compartilhar. Não custa nada compartilhar. Pega esse vídeo aqui e compartilha com uma pessoa, 2 pessoas, porque conhecimento é poder e aplicado é transformador. A gente fala, não é aquele chazinho que muda, não. É o insight aplicado. É o que vai ser a maior transformação que vai acontecer na sua vida. Porque, meu jovem, minha jovem, você é Deus. E está escrito lá, você fará coisas maiores que eu fiz. Porque você é uma parte do todo. Só que precisa o quê? Ativar. Aí vem a mudança de crenças, né? Abrir para poder observar. Uma coisa que é importante, que a gente está esquecendo, de ouvir nossos ancestrais. Porque eu falo, a pessoa que é mais velha que você, no mínimo, ela viu mais que você. Então ela sabe muito mais coisa de você que você não sabe, porque ela viveu mais, né? Porque tá na hora de também respeitar isso, né? Uma coisa, até falei aqui no programa, a gente que é da medicina, tá sempre falando do mestre Linneu, que foi que trouxe tudo isso aí, né? A história, porque é uma forma de honrar também. Se não fosse aquele senhor lá, negro de 2 metros de altura, não teria essa história que temos hoje, né? E tem que honrar mesmo, né? E respeitar essa medicina. E o que você pensa, Francisco, desse boom? Eu estava comentando embaixo do carro, tanta casa, tanto lugar. Você acha que isso é legal? Qual é o seu pensamento sobre isso aí? Eu acho isso maravilhoso, porque é uma diversidade. E a medicina é fundamentalmente um ambiente que você tem que procurar aqueles ambientes aos quais você se sente pertencente. É onde você vai se sentir melhor. Então, você pode gostar mais de determinadas linhas energéticas, né? Você pode gostar mais, por exemplo, da linha da Umbanda, você pode gostar mais da linha oriental, você pode gostar mais da linha de frequência, mais xamânica. Então, essa diversidade, ela faz com que você tenha muitas possibilidades. E aí a pessoa ela pode frequentar e conhecer e se adequar melhor, se sentir melhor em determinado ambiente. Então, eu acho isso muito rico. Essa semana eu fui numa casa que eu não conhecia, nova, Casa da Luz Divina. Um abraço para a Andréia, todo o pessoal de lá, onde foi uma cerimônia natalina. Que legal. Tudo enfeitado, Natal, músicas natalinas, música do Menino Jesus. Cara, extremamente amorosa, extremamente, sabe, você se sente acolhido, né? Amado e se sente em estado de gratidão, porque tu tá ali na presença de Cristo. Como energia. Esse que é o não julgamento, né? Vou lá para receber, independente do que for, né? Eu acho que eu tá aberto para receber, né? A gente tá aqui de falar a gente estava no Walter, União Crística, né? Aliança. A Aliança Crística também é um lugar muito bacana, tá, pessoal? Lá no Altiplano Leste, um lugar maravilhoso também. E foi bacana o feitiço, né? Foi uma experiência muito legal. E assim, qual foi o maior aprendizado que você trouxe para você, a do Rex? Dessa vivência que você fez lá? A força é você.
essa consciência de que a força é você. Aí, ó, até a internet tá gostando. É isso mesmo, pelo ok. A força está em você. Então, é você se conscientizar de que você é o agente transformador. Você é o agente que vai ao encontro da consciência. Você é o agente que busca e você é o agente que transforma. E essa consciência faz com que, inclusive, por mais incrível que pareça, a força que você experiencia na ayahuasca com o chá, ela se modula. É aquela coisa, né? A visão do observador, a visão do agente. Então modula. Atua, né? Se você está ali para servir, você entra numa frequência que você consegue servir mesmo estando num estado de força muito elevado. Verdade. Então, a principal aprendizagem foi essa. Quando eu entrei na floresta, eu estava numa situação assim, bem debilitado. Quando eu botei o pé ali e levantei a tocha, eu recebi uma ducha de renovação, porque ali eu senti, a força sou eu, daqui para frente eu me conduzo. E aí eu fui alegremente, atravessei alegremente. Esse convite, né? A medicina fala, você tá aí, né? Você tem tudo. Só ativa. Tô aqui só para dar uns insights para você, uns aprendizados, mas é você que é essa força mesmo, né? E assim, Francisco, qual foi a admiração que mais te impactou até hoje? Eu venho de um berço cristão, não é? Católico. E eu tive uma dificuldade muito grande na relação com meu pai durante toda a minha vida. Foi uma situação que eu vivenciei lá no Clã del Lobo, no início da medicina, 2019, onde eu tive uma visão de uma figura crística e saía um raio de luz do coração para o meu coração, me alimentando de amor próprio. E me mostrando que eu precisava me acolher e me amar para ter condição de acolher e amar meu pai. Isso aí foi uma chave que eu virei na minha vida, transformadora. E é o que a gente já vem falando, né, pessoal? Uma coisa que eu vou cada dia aprendendo um pouco mais sobre a constelação, porque minha esposa está se tornando consteladora, e acaba que ele está ali ó, conversando e lê um pouco, lê outro, que, cara, a gente tem que curar pai e mãe. Todas as tretas estão baseadas com pai e mãe. E é treta de saúde também, eu estou lendo muito sobre linguagem do corpo, cara, muito bacana, acho que é Mariana Cara, uma coisa assim, que vai tratando, né, o seu corpo através da mudança de comportamento. Sempre é pai e mãe. Então quanto mais você vai se libertando desses traumas, vai perdoando, e aí você vai soltando, a vida vai fluindo, né? Então a gente tem que ter esse olhar, ser mais carinhoso, ouvir mais. E assim, tem um novo olhar diferente, né? Eu sempre falo que, por exemplo, minha esposa foi adotada, né? E um dia a gente estava conversando sobre isso, falei assim, você já parou para pensar que foi o maior ato de amor da sua mãe foi de dar para outra pessoa? Porque talvez ela entendeu que ela não tinha condição, talvez emocional ou financeira, para te criar. E talvez foi a maior atitude de amor e talvez foi melhor para você. Porque as pessoas que te acolheram são pessoas maravilhosas, estão com você, deram todo o amor, tudo isso. E aí mudou o olhar. Falei, pior que é mesmo. Eu olhava, pô, foi abandonada. Mas peraí, talvez não. Eu falei assim, imagina a dor dela de dar um filho, cara. Deve ser uma dor do caramba, né? E aí a gente começa a ter um olhar diferenciado sobre isso. E aí parece que fica mais leve a vida, né? Você não carrega mais nada, nenhuma culpa, não carrega nada. Você simplesmente vai viver. Porque você veio para viver, né? E o que mudou? O teu olhar. O teu olhar. Eu costumo dizer que a doença, muitas vezes, Tiago, ela vem como um pedido de socorro. Às vezes, a doença vem para te mostrar algo que você não está enxergando. Ou para suprir a necessidade que você tem. Por exemplo, uma necessidade de ser notado, de ser cuidado. E aí, como você não consegue receber isso, você adoece para você ser cuidado e percebido. Essa é uma grande virada de chave. Eu tenho uma amiga lá do Grupo Amor e Luz, a Robertinha, grande abraço, Robertinha, que ela me falou uma coisa muito importante. Eu passei por uma situação recente que foi um câncer e eu fiz um tratamento de câncer de próstata. A Robertinha falou para mim, Francisco, a cura está no propósito. Olha para o propósito dessa doença na tua vida. E eu passei a olhar o que aquilo ali está me mostrando. E eu passei a descobrir muita coisa que eu não enxergava. E isso vem me ajudando no tratamento, só tenho melhorado. Porque você está soltando, está percebendo, né? Porque a Barra de Axis também é esse convite, de perguntar para o corpo. Entendeu? Por que isso? Igual você falou, por que eu estou passando? O que eu olhar, não devia olhar? Depois eu vou te passar o nome, eu acho que é Cristina Cairo. Que ela Sim. fala a linguagem do corpo. Você já ouviu falar? Conheço. Aí cada órgão é uma coisa específica, né? Exatamente. Que ela conta do pai dela que curou através da mudança de comportamento, né? Porque acontece, ela ficando livre.
Porque ela fala, nós somos não é degenerativo, somos tipo que vai se renovando sempre, né? A gente veio para se renovar sempre, não para degenerar. E é bem interessante essa abordagem. Eu já havia, né, conhecido pela Barra de Axis, que a Barra de Axis fala muito sobre isso também, porque a Barra de Axis é um convite. Pergunta para o seu corpo, o que você está precisando? O que eu preciso fazer para que seja curado? Porque você já sabe que sabe, então já vem a consciência na mesma hora, né? Ô, Francisco, cara, que papo maravilhoso, hein? Eu vi que você fez um trabalho agora que foi sobre a consciência crística, né? Fala um pouquinho desse trabalho, o que fala, o que é isso para você? Sahasrara, pétalas do lótus divino, é o nome do trabalho. Sahasrara é o chakra que a gente tem da coroa, né? O chakra de conexão com o espiritual, com o divino. E trabalha basicamente com a consciência crística. Então são 4 horas de frequências. Que massa, velho. De frequências. E o Cristo, para mim, a minha visão de Cristo, ela foi um pouco diferenciada da visão que eu tinha na Igreja Católica, né? Cristo, para mim, é fundamentalmente consciência, é consciência cósmica. Ele é o todo, né? É o amor que traz a consciência e transforma. Então, você entrar em contato com essas frequências, elas vão ativar o teu corpo, né? As tuas células vão fazer com que vibrações elevadas e fortes tragam processos que te coloquem em estados mais potencializados. E esses estados fazem com que você possa agir de uma maneira mais efetiva. Então, é um convite para a ação. A consciência crística é um convite para a atitude, porque como nós estamos falando aqui há bastante tempo, tudo só muda pela ação, pela atitude. Então, você vai lá, você entra naqueles estados, acessa aquilo, é maravilhoso sentir, mas se você não trouxer para a tua vida e colocar em prática, as coisas não mudam. Inclusive, esse trabalho foi lá na Fraternidade Nova Era. Um abraço aí pro Lourenço, né, Daniel, a Jana, todo o pessoal de lá. Cara, que papo maravilhoso. Estou feliz pra caramba, né, de poder estar aqui compartilhando com você, aprendendo também. Pessoal, vou deixar no rodapé do vídeo, né, o Instagram do Francisco. Vou deixar o telefone dele também, se ele permitir, quem quiser depois entrar em contato, conversar com ele, saber como é que vai ter os próximos trabalhos. Mandar um abraço pessoal lá do Amor e Luz. Amor e Luz também. O pessoal faz um trabalho maravilhoso também, o Beto. Inclusive, você está convidado para ir lá. No próximo pode me chamar que eu tô dentro. Falou que é medicina, eu tô dentro. Gosto de experienciar, acho que é muito bacana mesmo. E, Francisco, tem a pergunta final. Vamos lá? Eu posso só falar uma coisa antes da pergunta final? O Amor e Luz, ele tem uma coisa diferenciada que chama-se UTI do Amor. O que é isso? É um espaço para receber. Muitas pessoas têm dificuldade em receber, Thiago, por incrível que pareça. E lá é um colchonete que a gente coloca no trabalho, depois de 1h30, onde a pessoa ela vai espontaneamente, ninguém chama, ninguém convida, se ela sentir, ela vai para receber. Receber o quê? Um reiki, um passe energético, uma massagem cuidadosa, respeitosa, receber às vezes uma palavra de fortalecimento. E isso é algo, a gente percebe que é algo muito impactante das pessoas, porque elas se emocionam, elas sentem ali que naquele ambiente de cuidado elas merecem receber. E isso tem tudo a ver com prosperidade, né? Você sabe que a prosperidade é sobre isso, né? Sim. É o que eu sou capaz de receber, né? É o que eu estou dando, é o que eu sou capaz de receber. Às vezes o receber é o desbloqueio para a prosperidade. Muito bom, vamos lá então, pergunta final, tá preparado, Rodrigão? Ô Francisco. Vamos, tá preparado então? Preparado. Primeiramente, agradecer, cara, aquele dia foi um dia maravilhoso que a gente estivemos lá conversando no feitio, né? Foi um dia muito bacana, nunca tinha participado, foi a primeira vez e fiquei muito feliz de estar naquele local, né, com o pessoal maravilhoso lá, muito bacana. Manda um abraço pro amigo William também, na festa que eu tava lá. Então vamos lá, a pergunta final é o seguinte, Francisco, o universo, como pode melhorar? Autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave da transformação. É você acessar quem você é em verdade, em essência, sem as máscaras. E isso transforma, porque a partir do momento que você conhece, você se respeita. Você vai fazer aquelas escolhas que vai trazer bem-estar para a tua vida. E quando você se respeita, você passa a respeitar mais os outros. A gente só dá o que tem. Irmão, foi maravilhoso, né? Pessoal, foi uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. E até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço, fui!